Namastê! A respiração é um processo natural que acontece no nosso corpo e ela não precisa da nossa autorização nem da nossa vontade para que ela aconteça. E você alguma vez já prestou atenção na sua respiração, como ela acontece? Nas práticas de yoga, isso é um processo bastante comum e eu não estou me referindo aos pranayamas. Nas práticas de yoga, nós trabalhamos técnicas respiratórias que ajudam a manter o foco e que podem servir muito bem como âncora para os processos meditativos. E essas técnicas, elas nos ajudam a melhorar foco, concentração, ajudam a melhorar o próprio processo respiratório e também ajudam a acalmar o corpo e a mente. Porém, não é raro encontrar pessoas que, quando precisam interferir no fluxo da respiração ou precisam observar a respiração, elas acabam respirando, entre aspas, errado. Para entender isso, nós precisamos primeiro entender como é o processo de respiração no nosso corpo e tem um videozinho agora aqui que vai explicar isso pra gente. Aqui temos os pulmões em azul, diafragma em amarelo. Perceba que quando os pulmões se enchem de ar, o diafragma é empurrado para baixo e isso faz com que o abdômen se expanda para ter mais espaço para os órgãos abdominais. Na exalação, o abdômen se recolhe, o diafragma empurra os pulmões, eliminando o ar dos pulmões. Isso é um processo natural do corpo. Crescimento, expansão do abdômen quando inspiramos e recolhimento do abdômen quando exalamos. E isso acontece também nas costelas, que se expandem quando os pulmões se enchem de ar e se recolhem quando os pulmões se esvaziam. Esse é o movimento natural do corpo durante a respiração. Então, como vimos, o processo natural é, ao inspirar, o nosso abdômen se expande para dar espaço para os órgãos abdominais. E quando exalamos, o abdômen se recolhe, empurrando o diafragma para cima, pressionando os pulmões e o ar é exalado. O que acontece é que, às vezes, quando as pessoas precisam interferir na velocidade, na profundidade da respiração durante as técnicas respiratórias, elas acabam fazendo o contrário. Elas inspiram recolhendo o abdômen e exalam soltando o abdômen. O processo oposto ao que é natural ao nosso corpo. E isso acaba dificultando a prática. Então, muitas vezes, antes de começarmos a praticar as técnicas respiratórias, é preciso reaprender, entre aspas, novamente, reaprender a respirar corretamente para que você tenha uma prática mais segura e mais confortável. Por isso é tão importante nós sabermos como ocorre o processo da respiração. E eu sempre trago isso para as minhas aulas. E por que a respiração é tão importante? A respiração, ela está diretamente vinculada ao nosso sistema nervoso. Quando nós inspiramos, é acionado o nosso sistema nervoso simpático, que acelera. E quando nós exalamos, é acionado o sistema nervoso parasimpático, que acalma. Estou falando de uma forma bem simplista, ok? Mas por que eu estou falando isso? Normalmente a gente respira no dia a dia uma respiração mais alta aqui no peito, é uma respiração mais curta, mais rápida, porque nós estamos realizando várias atividades. Nós precisamos de um corpo ativo, de uma mente ativa. Porém, em alguns momentos, quando você passa por uma situação de nervoso, de raiva ou de muita agitação, é necessário que você consiga voltar à sua respiração. Por isso que às vezes quando você está num momento de muita agitação, alguém chega para você e fala assim, respira. E isso não é errado, isso é o correto. Respira. Mas como? Não aqui. Quando você precisa voltar rápido ao seu estado mais normalizado, para ter um raciocínio mais claro, para tomar atitudes mais corretas diante de uma situação, você precisa se acalmar.
E quando você traz a sua respiração pro abdômen, uma respiração abdominal, você consegue ativar por mais tempo o sistema nervoso que acalma. Então, quando você traz, só o fato de tirar a respiração aqui do peito e trazer ela para um movimento mais abdominal, isso já acalma o seu corpo e a sua mente. Acalma batimentos, frequência cardíaca, acalma pressão sanguínea. E com isso você consegue sair de um estado de ansiedade ou minimizar um estado de ansiedade, um estado de raiva, de nervoso, de agitação. Consegue ter mais calma, mais clareza e mais consciência diante das suas atitudes, das suas ações, palavras e até mesmo dos seus sentimentos. Então, esse é o motivo, na minha opinião, principal para as práticas respiratórias. Elas trazem um bem físico, um bem mental, um bem emocional. Esse simples processo que está acessível a qualquer pessoa, porque todas as pessoas respiram. É só aprender a respirar, aprender a usar esse processo natural do seu corpo em benefício da sua saúde mental, física e emocional. E o yoga te ajuda a aprender essas técnicas, a utilizar esses processos também. Espero que tenha sido algo claro, algo que ajude. E se houverem dúvidas, é só me escrever, vamos conversando. Hari Om, Namastê, gratidão.